Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 16 de janeiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Últimos acontecimentos em 15 de janeiro de 2026, data de ontem. O primeiro-ministro polonês Tusk, ele defendeu Zelensky perante Trump. O Kremlin, no entanto, concorda que Zelensky está atrasando o acordo de paz, que foi o que o Trump tinha falado. E Rússia quer tornar Kiev inabitável. Zelensky se encontrou com Zaluzhny, que é o ex-comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas e atualmente é o embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça seus comentários e eu conto com você. Muito obrigado. Primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, em resposta à declaração do presidente americano Donald Trump, lembrou que foi a Rússia e não o presidente Volodymyr Zelensky que rejeitou o plano de paz para a resolução da guerra na Ucrânia, elaborado pelos Estados Unidos da América. O comentário de Tusk surgiu em meio às novas declarações do presidente americano Donald Trump, que expressou sua crença de que Zelensky, e não o líder russo Vladimir Putin, está atrasando a conclusão de um acordo de paz. Acho que o Trump vai para lá, vem para cá, vai e volta, mas acho que, na realidade, esses de vir para o lado da Europa e do lado do Zelensky é uma estratégia. Na realidade, ele está onde sempre esteve, do lado do Putin, e está trabalhando para o ditador da Rússia. Esse é o meu pensamento. Declarações diretas de Tusk. Como é que ele falou, né? Foi a Rússia que rejeitou o plano de paz preparado pelos Estados Unidos da América, não Volodymyr Zelensky. Ele acrescentou que a única resposta da Rússia aos esforços de paz foram novos ataques com mísseis contra as cidades ucranianas. Muito bom posicionamento do primeiro-ministro Donald Tusk, polonês. Portanto, a única questão e solução é aumentar a pressão sobre a Rússia, e todos vocês sabem disso, concluiu Tusk. Antes das últimas declarações de Trump sobre Zelensky, é importante ressaltar que a mídia noticiou que ele estava cada vez mais decepcionado com Putin. O Trump estava mais decepcionado com Putin. E o considerava um obstáculo maior para a paz na Ucrânia do que Volodymyr Zelensky, que aceitou negociar, aceitou congelar e discutir a questão dos territórios. Mas ele queria discutir esse plano de paz com um cessar-fogo, que o próprio presidente disse que não precisa de cessar-fogo, o ditador da Rússia, e também que não vai haver plano de paz porque eles vão tomar Donetsk inteiro, que é ir pela força, né? E durante uma recente conferência de imprensa em Mar-a-Lago, Trump também expressou sua irritação pessoal com Trump. Ele disse: não estou nada satisfeito com Putin, ele mata muita gente. Então agora, ontem, ele veio com esse papo. Aí eu acredito numa posição bem madura de um aliado sério, o primeiro-ministro polonês, colocou exatamente a questão como é que eu acabei de relatar. Mas, enquanto isso, o Kremlin, ao ver as declarações de Donald Trump, o Kremlin disse que concorda com a visão de Trump do que Zelensky está atrasando o acordo de paz com a Ucrânia. E a Rússia concordou com a recente afirmação do presidente americano Donald Trump, de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, não o presidente russo Vladimir Putin, está impedindo um possível acordo de paz na Ucrânia. É exatamente esse é o caso, né? O presidente Putin e o lado russo mantêm sua abertura, né? Isso falou o porta-voz do ditador da Rússia, Dmitry Peskov. Ele falou a jornalistas ontem, na quinta-feira, a declaração de Trump contrariou a postura de longa data dos aliados europeus de que é Putin que não demonstra interesse em fechar um acordo de paz. Nenhuma data foi definida para a visita do enviado presidencial americano Steve Witkoff, que há 2 dias atrás o Trump tinha anunciado que ele ia novamente visitar Moscou,
que ele iria lá para dar continuidade às negociações de paz. Eu até pensei que isso teria saído em função da visita do Witkoff, o representante dos corretores de Nova York, foi lá de novo ver se ganha uma corretagem por vender Donetsk para Putin, mas ele não foi ainda lá, né? Assim que uma data for definida, esperamos que essa visita aconteça, né, afirmou o presidente americano. Os americanos, né, têm conversado bastante com ucranianos e europeus. É importante que o lado russo também compartilhe seus pontos de vista, disse ele. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês do Trump. Ele vai e vem, mas manda um descendente de russos lá, que só ouve o que o Putin diz e leva lá o bilhetinho que o Putin mandou para o Trump, eles imprimem num papel e dizem esse é o plano de paz, que só interessa a Putin. Lamentavelmente, essa é a realidade. Mas, face a esses ataques que a Rússia continua fazendo de uma maneira violenta agora no inverno contra as áreas civis e contra as áreas de energia elétrica da Ucrânia, claramente a impressão que se tem é que a Rússia quer tornar Kiev, a capital, inabitável. Inclusive, o New York Times fez uma reportagem sobre isso, né? Com ataques massivos às instalações energéticas de Kiev, capital da Ucrânia, a Rússia quer torná-la inabitável. O The New York Times escreveu sobre isso, enfatizado que Kiev está fora do alcance das forças terrestres russas, mas dentro do alcance de drones e mísseis explosivos. O objetivo da Rússia é torná-la inabitável, diz o The New York Times. Embora Kiev tenha sido notavelmente preservada durante os anos de guerra, torna-se extremamente vulnerável quando o tempo esfria. Na realidade é o inverno, eles fazem isso no inverno, que a população fica sem energia elétrica, a população fica sem aquecimento central, então esse é um grande problema que eles estão trazendo para o povo ucraniano e é um terrorismo que eles fazem para desmoralizar o povo, e o povo pediu o fim da guerra ou ir embora, ele quer que as pessoas vão embora para ele ocupar com russos, como fez em Donetsk, como fez na Crimeia, que é mandar o povo embora, e que acha que quem ficar ele vai deportar também, como aconteceu, né, nas regiões ocupadas atualmente pela Rússia. Disse que quando as geadas severas do inverno atingiram Kiev, a Rússia intensificou essa campanha de bombardear para desativar redes de aquecimento e eletricidade da cidade de Kiev. Segundo o New York Times, esses ataques visam minar o moral da população e forçar o governo a fazer concessões nas negociações de paz organizadas sob a mediação do governo Trump. Sobre isso, o Trump não se pronuncia e não protesta, né? E enquanto isso eles continuam bombardeando, e acho que na minha notícia anterior, o Donald Tusk falou corretamente que a resposta ao plano de paz da Rússia é bombardear, é mandar mísseis contra a Ucrânia, nas áreas civis e nas áreas de energia. Quero ressaltar aqui que essa não é a primeira vez que a capital da Ucrânia, é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, aproximadamente, sofre com apagões, visto que a Rússia tentou, sem sucesso, congelar o fornecimento de energia nesta que é a maior cidade da Ucrânia. No entanto, em outros invernos também, desde que começou essa segunda fase da invasão. Os ataques russos com mísseis e drones estão tendo sérias consequências agora, segundo o The New York Times. Na última sexta-feira, a Rússia atacou subestações de transformadores em Kiev e arredores, causando cortes de energia em partes do país, informou o jornal. A Rússia também atacou todas as 3 usinas termoelétricas de gás natural e carvão em Kiev, cortando as fontes domésticas de calor e eletricidade na cidade. É importante lembrar que Kiev está atualmente sob regime de cortes de energia de emergência. Os horários de corte não são fixos, os engenheiros de energia, né, que trabalham para as empresas de eletricidade, estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para superar as consequências dessa situação caótica criada pela Rússia, que diz que quer paz, mas não quer paz. Ela quer assassinar os civis, né? Essa é a realidade da Ucrânia. E em Kiev ainda 300 prédios de vários andares permanecem sem aquecimento, dos 6 mil que ficaram sem fornecimento, ou seja, a maior parte já voltou. 300 ainda, até agora o fim de semana, eles esperam talvez até antes
recuperar isso. Lembro que o último ataque que foi feito, que causou tudo isso, foi em 9 de janeiro. Ou seja, até que a engenharia de eletricidade está trabalhando, indo rapidamente. Enquanto isso, Zelensky se encontrou com Zaluzhny, o general, que era o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia e agora é embaixador da Ucrânia no Reino Unido. O presidente Volodymyr Zelensky relatou uma reunião com o embaixador da Ucrânia no Reino Unido e ex-comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, em Kiev, na qual discutiram tarefas diplomáticas para fortalecer a Ucrânia. Disse em discurso direto o presidente Zelensky. Encontrei-me com Valery Zaluzhny, agradeci-lhe pelo seu trabalho na equipe ucraniana e é importante que todos juntos protejamos a independência da Ucrânia, os nossos interesses nacionais e o nosso povo. Discutimos tarefas diplomáticas relevantes nesse momento e que podem fortalecer a todos nós, a Ucrânia e a nossa resiliência. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.